Também muito boa tarde. Cabe-nos a última mesa redonda desta magnífica conferência. Desde já agradeço também à administração da ENSE o convite. Eu também sou meio da casa, na medida em que presido ao Conselho Consultivo para a Unidade das Reservas Petrolíferas. E temos presente neste painel, nesta mesa redonda, todas as entidades que atualmente presidem à condução da política energética e das atividades necessárias e adjacentes, independentemente do grau de autonomia que possam ter. E, portanto, o tema é, na prática, a fiscalização, mas o que está aqui em jogo é, fundamentalmente, um processo de transição energética que implica coordenação entre as várias entidades e novos desafios e a articulação, enfim, de todas estas entidades que tenho aqui bem representadas. É evidente que as coisas funcionam bem, mas não funcionam todas maravilhosamente e, portanto, a ideia é tentar perceber como é que tem sido este caminho também de melhoria e de articulação entre todas estas entidades e qual é o espaço que há para melhorar os aspectos que ainda têm que ser mais limados. Eu, fruto de alguma ligação ao setor há algum tempo, e também à ENSE, e à anterior NMC e à anterior EGREP, tive o privilégio de acompanhar um pouco a evolução desta entidade e a transformação desta entidade para chegar onde chegou hoje. E o tema desta conferência é fiscalização e prevenção. Sobre a prevenção não vou fazer comentários, sobre a fiscalização é curioso verificar onde estávamos há 15 anos. É evidente que a realidade também mudou muito, toda a realidade do panorama energético e todas as atividades que temos hoje e a complexidade que temos hoje não era aquela que tínhamos há 15 anos. De qualquer das maneiras, de facto, já estamos a ver que a fiscalização é um elemento indispensável ao funcionamento do sistema e é nessa ótica que vou aqui dirigir algumas questões aos nossos convidados sobre a articulação destas entidades que aqui temos. Termino com uma nota sobre o tema que está subjacente a esta conversa, que é a transição energética. Evidentemente que também podíamos fiscalizar sem transição energética. Na verdade, é o pano de fundo de qualquer atividade ou função que neste momento tem lugar no nosso setor. E, portanto, é a transição energética que conduz a maior parte das decisões, a maior parte das políticas e as necessidades de coordenação entre todas estas entidades e, portanto, é nessa ótica que vamos aqui conversar um pouco com os nossos convidados. Não os vou apresentar, só uma breve nota. O Fernando é membro do Conselho de Administração da ENSE, o Filipe é diretor dos Serviços Elétricos da Direção-Geral de Energia, a Teresa é presidente do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, o Filipe é diretor jurídico da ERSE e o Manuel é o diretor de Indústria e Transição Energética da ADEN. De resto, irão com certeza passar os CVs discriminados no ecrã, que podem consultar com certeza com detalhe. Sim, senhor. Então, não me penalizarão os meus colegas do painel, se começar pela Teresa Ponce de Leão, do LNEG, com uma pergunta muito concreta. Enfim, isto tem mais interesse de descermos a alguns detalhes e a alguns assuntos mais concretos. Refiro-me concretamente aos biocombustíveis e a toda esta nova realidade que temos em presença. Sabemos que o laboratório, que o LNEG é a entidade que certifica os critérios de sustentabilidade, é a SAS, e a ENSE fiscaliza depois o cumprimento das incorporações, das metas, etc. Não é? Muito bem, começava por lhe perguntar como é que tem funcionado esta articulação entre esta missão da SAS e a missão de fiscalizar que está incumbida à ENSE. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Um cumprimento a toda a assistência e um agradecimento por estarem aqui também e um agradecimento ao nosso moderador pela preparação que fez deste painel
E quanto à pergunta concreta que coloca, tudo isto é muito novo, apesar de já ter alguns anos, a certificação e a fiscalização dos biocombustíveis é algo relativamente recente, aliás, como todos os aspectos relacionados com a transição energética, e estamos numa fase de articulação. Eu gostava só de começar por chamar a atenção que a entidade certificadora de sustentabilidade dos biocombustíveis foi constituída porque o LNEG teve a possibilidade, através da sua unidade de bioenergia, de investigar ao longo de muitos anos, participar em muitos grupos de trabalho e criar este instrumento tão importante para a avaliação da cadeia de valor dos biocombustíveis. Uma vez constituída essa entidade, havia que lhe dar mais instrumentos para além das competências que são fundamentalmente de investigação e de apoio às políticas públicas do LNEG e a ENSE, inicialmente a NMC, dar continuidade a esta ferramenta. Esta ferramenta e agora em concreto a entidade de certificação dos biocombustíveis é muito importante porque permite avaliar a cadeia de valor dos biocombustíveis e garantir a sua sustentabilidade, que é disso que se trata. No entanto, há aqui um senão e é algo muito importante, e é algo que eu tenho vindo a discutir muito dentro das Nações Unidas, é necessário que essa rastreabilidade seja concretizada de forma muito rigorosa em toda a cadeia de valor, desde a matéria-prima inicial até ao consumidor final, o que não é fácil. E eu dou-vos um exemplo, que todos conhecem, se importarmos biocombustíveis vindos de um espaço extra-europeu, corremos o risco de não ter a garantia da sua sustentabilidade na sua pré-entrada no espaço europeu. Portanto, falta fazer isto, e eu penso que que o LNEG e a ENSE poderão, já o discutimos, poderão desenvolver ferramentas nesse sentido, utilizando algo que, pegando as palavras do Francisco Vieira, temos a transição energética, mas também temos, em simultâneo, a transição digital, e de facto ela está aí a evoluir de uma forma vertiginosa, e temos ferramentas de inteligência artificial para desenvolver, ou temos a oportunidade de desenvolver ferramentas de inteligência artificial para garantir esse rigor, essa garantia e lutar contra aquilo que chamamos greenwashing e que não queremos, para que consigamos atingir os objetivos da descarbonização. Em suma, penso que temos uma boa colaboração, as duas entidades, com uma complementaridade, mas ainda há muito caminho a percorrer para que este processo seja realmente rigoroso e responsável. Sim, senhor. Voltaremos ao papel do Laboratório Nacional para falar de outros temas relativos ao apoio da transição energética. Eu perguntava agora aqui ao Fernando Pinto, que antes de ser membro do Conselho de Administração foi o diretor durante algum tempo da Unidade de Controlo e Prevenção, e portanto esta unidade dentro da ENSE que tem por missão precisamente fiscalizar. Como é que, enfim, qual é a abordagem que a ENSE faz na fiscalização para precisamente assegurar estes elementos de uma transição justa e inclusiva, quer em relação aos operadores, às pessoas que estão, enfim, no mercado e que fazem disso o seu modo de vida e o seu negócio, quer em relação aos consumidores e às pessoas que precisam da energia e que a pagam. Não é? Muito bem, então muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar quero cumprimentar o moderador, os meus colegas de painel, quero agradecer à ENSE o convite também para estar aqui hoje. Dizer-lhes, antes de tudo, que para mim hoje é um enorme orgulho estar aqui convosco, com as nossas equipas. De facto, isto foi um caminho que se fez ao longo do tempo. Comecei com 5 inspectores, neste precisamente também não somos muitos, somos 21, mas de facto fez-se aqui um trabalho do qual me sinto muito orgulhoso, e hoje aqui depois de ver o Fernando Martins e o Emanuel e todos os inspectores e os colegas da ENSE e todos os nossos
colaboradores, os da administração central, do Estado, das empresas, portanto é muito importante. A ENSE e o papel da ENSE, do ponto de vista da fiscalização, sempre teve como objetivo, numa primeira fase, já foi falado hoje aqui o enquadramento legislativo, mas sempre houve uma preocupação constante que é estarmos ao dispor dos comercializadores, no fundo, dos que nos procuram, e nesse sentido nós temos tentado adaptar e ajustar a nossa fiscalização numa atitude não repressiva, mas numa atitude proativa, esclarecedora, a tentar esclarecer, até porque quando eu comecei em 2017, nos primeiros anos houve, e isto é bom que se diga, houve alguns autos de contraordenação por infrações que foram detectadas e felizmente atualmente são mínimas as infrações levantadas. Havia algumas colheitas de amostras que nós fazíamos, porque nós temos um papel muito importante em que as colheitas de amostras, fazemos as nossas colheitas de amostras no âmbito das reclamações que recebemos e depois também para fornecer os dados à União Europeia através da DGEC, que é a DGEC que faz esse reporte da informação das análises que nós temos, e de facto havia alguma anomalia e algumas colheitas que não estavam conformes. E felizmente vocês viram hoje aqui, isto é bom que se diga também, não houve nos últimos tempos das colheitas que fizemos, todas elas estavam boas. E isto facilita o mercado, dá confiança ao mercado, torna de facto uma comercialização justa, se é assim que se pode dizer. Os consumidores têm confiança no produto que está em circulação e depois também é muito importante nós termos uma concorrência sã e leal. E isso torna de facto uma transição energética justa. E aqui nós temos vários desafios que temos pela frente, os inspectores da ENSE, nós na administração da ENSE, que é prepararmos o nosso corpo de inspectores com formação adequada, porque, como foi dito aqui hoje também, já várias vezes, a evolução da transição energética tem sido a uma velocidade incrível e, como tal, temos de estar preparados, temos de estar adaptados e depois de uma forma em que o inspetor, quando vai fiscalizar de uma forma transversal, quer o setor petrolífero, quer o setor eólico, quer a bioenergia, quer a mobilidade elétrica, tem que de facto que haja uma concorrência leal entre todos. E isso é bom para todos, porque isso depois vai se repercutir nos nossos bolsos, nos bolsos de todos nós. E, de facto, se cada vez, como já foi falado aqui hoje também, na fuga ao fisco, na fraude fiscal, e, portanto, nós tudo faremos para que tentemos evitar. Nós temos consciência que, de facto, a colaboração entre os organismos públicos é fundamental, a colaboração entre a ERSE, que temos tido excelente, a colaboração com o LNEG, com a DGEG, e é fundamental. E depois também já se falou aqui, e acho que o nosso Balcão Único da Energia também vai dar um contributo muito importante para que haja uma transição energética justa e inclusiva. Porquê? Porque só com os dados reais, com os dados concretos que são inseridos pelos operadores, nós conseguimos fazer estudos que valorizem de facto aquilo que é a realidade. E aí também, por outro lado, o Balcão Único da Energia, que eu penso que é fundamental, facilita a vida a todos. Facilita à entidade fiscalizadora, à entidade licenciadora, à entidade reguladora e principalmente aos operadores que de facto têm que reportar neste precisamente informação diariamente, semanalmente, a 4 ou a 5 entidades. E eu penso que a ENSE está disponível para colaborar e para, com todas as instituições e manter uma proatividade e na linha da frente. E está de parabéns pela iniciativa do lançamento do Balcão Único, já falaremos sobre isso. Filipe Pinto, que hoje é diretor de Serviços Elétricos na DGEG, consta-me que passou pela ENSE e que esteve antes na DGEG. É uma pessoa particularmente preparada para ter uma opinião sobre o que é que hoje, enfim, passados estes anos todos, na medida em que também nessa altura tínhamos eletricidade, tínhamos combustíveis, tínhamos energia, um pouco menos do que a que temos hoje, mas tínhamos enfim, a sociedade a funcionar, provavelmente com outros requisitos. Como é que, evidentemente que enfim, o mundo evoluiu, temos hoje uma realidade completamente diversa, com toda esta realidade das renováveis, estas novas figuras do 15 de 2022, etc. Mas, a parte dessa parte mais, digamos assim, técnica, o que é que diria que mudou desde os seus primeiros tempos na DGEG àquilo que encontra hoje, e nomeadamente no que diz respeito à interface com a ENSE?
Bom, antes de mais agradecer o convite. Eu venho em representação do Diretor-Geral, portanto eu pertenço aos serviços elétricos, portanto é uma parte da realidade de interface com a própria ENSE, que nesses domínios, para além da parte elétrica, tem a parte dos combustíveis, a parte do planeamento, e portanto também dizer que estou aqui em representação. Depois agradecer o convite, obviamente, à administração e quem acaba por depois, na operação, promover todo este evento e dinamizar, trazendo aquilo que muitas vezes fica perdido na espuma dos dias, estas questões da fiscalização e da prevenção, porque muitas vezes estamos naquilo que é o turbilhão da transição energética e depois que se traduz apenas em metas e alcançar objetivos e depois não há um ato reflexivo ou de reflexão para trás para ver, para sentir como é que de facto estamos a evoluir nesse sentido. E fazê-lo também aqui, e aproveito à administração da ENSE e a todos os que dinamizaram o evento, trazê-lo aqui para este palco, para este sítio, que é o sítio da engenharia, e que muitos engenheiros eletrotécnicos, mecânicos, etc., que também se veem a par e acompanhados por todas estas dinâmicas. Sobre aquilo que vim ou fui presenciando ao longo do tempo, de facto, ao Estado cabe, para além de dinamizar e estabelecer as políticas públicas, também lhe cabe o acompanhamento e verificar se elas de facto estão implementadas. E aquilo que verificamos muitas vezes é que as entidades públicas, nomeadamente perante um cenário de urgência daquilo que lhes é imposto, da transição energética, licenciamento, implementação de novos processos, a Direção-Geral teve num espaço de talvez 10 anos de licenciar um conjunto finito de eólicas para, de repente, liberalização total do acesso à rede, autoconsumo, mobilidade elétrica, e isto muitas vezes sem a real capacidade interna, no sentido de recursos humanos, ponto número 1, depois a necessária digitalização. E para além disto que é interno da Direção-Geral, muitas vezes, e focando essa resposta para esse fazer acontecer, o licenciar, o dar resposta aos cidadãos, às empresas, muitas vezes é depois ser o trabalho de verificação. E nesse sentido, isso que é essencial, porque visa garantir que as coisas estão-se a implementar de acordo com o que era previsto. E estes temas da segurança e do cumprimento dos requisitos legais são fundamentais no sentido de que podem-se estar a conceder direitos, o que é importante é verificar que estes se continuam a cumprir no tempo. E, portanto, as questões da detecção das irregularidades, depois também, e já foi falado ao longo dos painéis, o facto de permitir uma concorrência sã, e há pouco foi mencionado, mas também que o desígnio público das políticas públicas se está a cumprir de acordo com aquilo que foram pensado. E é isso que eu verifico no pouco tempo que tenho tido aqui no setor elétrico. Eu estou desde 2013 na Direção-Geral como técnico, depois tive esta grande oportunidade de estar nesta grande organização que é a ENSE, num período de facto muito, muito rico, em que ocorreram coisas tão, na teoria da economia diz wildcards, portanto uma crise de combustíveis e depois um Covid, e extremamente enriquecedor para ver inclusivamente como é que as próprias organizações se refocam em objetivos que se lhes são colocados, mas nestes cerca de 10 anos de facto verifica-se esta tentativa do próprio Estado olhar e verificar que é necessário uma outra dinâmica nestes aspectos de fiscalização. Sim, senhor. Muito obrigado, Filipe. Passava agora ao Filipe Matias Santos, que, como já disse, é diretor jurídico da ERSE, a entidade reguladora. Nós conhecemos bem as incumbências desta entidade. Filipe, como é que a ERSE e a ENSE têm colaborado para garantir esta transparência e cuidado do mercado de energia, que é absolutamente essencial para que as coisas funcionem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela preparação deste painel e pela questão também que me coloca. Eu queria, em primeiro lugar, remeter para um quadro de grande exigência do lado dos consumidores, de necessidade de empoderamento
e também de preocupação de sustentabilidade, que é o quadro da transição energética. Portanto, a fiscalização hoje centra-se, em grande medida, nestes eixos. E a atividade de fiscalização da ENSE tipicamente não se sobrepõe àquela que é a atividade de supervisão da ERSE. A ERSE está centrada na supervisão comportamental, na supervisão ao nível tarifário e dos preços, e também numa supervisão que vai passar a existir ao nível prudencial, portanto, do ponto de vista da capacidade financeira dos próprios agentes que operam no setor, que é uma das exigências que resultam do redesenho do mercado elétrico e do gás, que foi aprovado em termos europeus há pouquíssimo tempo. E, portanto, isto tipicamente não se sobrepõe com aquilo que são as competências de fiscalização ao nível da informação e também ao nível territorial e mais físico, que são tipicamente ocupadas pela ENSE. Todavia, é verdade que existem algumas áreas de possível sobreposição que as entidades, o regulador e a ENSE, sempre procuraram mitigar ou resolver. Desde logo ao nível de coisas muito simples, como o livro de reclamações, logo em 2018, quando se verificou essa sobreposição, celebrou-se um protocolo de repartição de competências nos termos da lei, do artigo 37 do regime geral, que consubstancia esta atividade. Por outro lado, mais recentemente, a propósito da supervisão de deveres informativos, em que também há, de facto, um conflito positivo em virtude de uma lei do Parlamento que atribui competências à ENSE sem prejudicar aquelas que já estavam atribuídas à ERSE, e realmente constatou-se que havia essa sobreposição e foi possível, de forma articulada, de forma simbiótica, dirimir, tendo como critérios razões de economia processual, de celeridade e de eficácia, escolher que entidade é que prosseguia cada processo e, com isso, eliminar qualquer hipótese de violação de princípios como nebis in idem, ou seja, que ninguém fosse julgado duas vezes e, portanto, ninguém fosse prejudicado, ninguém tivesse de estar a responder perante duas entidades ao mesmo tempo pelos mesmos factos. Isso, na realidade, nunca chegou verdadeiramente a acontecer. Depois, ao nível da articulação de entidades, também queria realçar aqui os pedidos de auxílio administrativo, que são vários, não é? Porque quando se trata da ERSE decidir sobre critério de dispensa, por exemplo, de venda de GPL, quando isso tem que ver com as características dos postos, é a ENSE que está mais habilitada, que tem mais capacidade para, no fundo, percorrer o território e ir identificar e in loco as características dos postos. Ao nível também dos indícios de cedência de energia a terceiros, que é uma atividade proibida nos termos do Regulamento das Relações Comerciais, também, por vezes, pontualmente, para além dos pedidos mais habituais junto da E-Redes ou do operador de redes de gás, mas o assunto coloca-se sobretudo em eletricidade, pontualmente tem sido pedida a colaboração da ENSE, que tem feito inspeções, às vezes até de forma conjunta com a E-Redes, e no fundo tem sido prestado um auxílio importante nessa matéria. O mesmo se diga relativamente à apropriação ilícita de energia, ou seja, ao nível daquilo que são fraudes de consumo e que também podem ser ao nível da produção ou da injeção na rede. E, portanto, também tem existido fiscalizações conjuntas entre a ERSE e a ENSE e até a DGEG noutras matérias mais pontuais, mas isso acontece e, portanto, temos sabido gerir de forma simbiótica e articulado as competências, e é isso que gostaria, sobretudo, de realçar. Muito obrigado, Filipe. Eu, aliás, aproveito também para dizer que, no âmbito deste Conselho Consultivo das Reservas Petrolíferas, tenho sido, enfim, um espectador atento da forma como muitos destes interfaces, que no início não estavam claros, ele é pela novidade da própria norma e o funcionamento da instituição, vieram progressivamente a ser, de facto, dirimidos e resolvidos com brilhantismo por parte de todas as pessoas envolvidas. E a ERSE, a DGEG, a ENSE estão presentes nesse Conselho e pude, sem dúvida, apreciar esse movimento. Muito bem, então passava ao Manuel, da ADN, a quem eu perguntava, para já, qual é o papel da ADN neste processo das comunidades de energia. Eu não perguntei ao Filipe quantas comunidades de energia é que temos neste momento licenciadas, ou se temos algumas a funcionar já, etc. Ele, se calhar, provavelmente terá a oportunidade de esclarecer. Mas já agora, uma vez que a ADN intervém também estatutariamente neste processo,
pedia-lhe que nos explicasse qual é o papel da ADEN neste tema das comunidades de energia e, em concreto, a fiscalização que a ENSE depois, quando houver, terá necessidade de fazer para garantir que o sistema funcione. Boa tarde a todos. Agradecer também o convite que nos foi endereçado por parte também aqui da ENSE e da Administração para estar aqui presente. Obviamente agradecer também em nome do Nelson Melage, nosso Presidente do Conselho de Administração, e também do Engenheiro Bruno Veloso, pelo convite, e também dar aqui um cumprimento aos colegas de painel. Bom, relativamente àquilo que é a nossa atividade, efetivamente nós, a ADN, por norma, somos conhecidos mais por outro tipo de atividades não tão ligadas ao setor elétrico ou ao setor do gás, digamos assim, ou nessas áreas de atividades ou reservas. Temos foco noutras áreas, mas efetivamente com a publicação do DEL 15 de 2022, com o Sistema Elétrico Nacional, nós fomos incumbidos, enfim, de algumas atividades, nomeadamente aquilo que é um bocadinho o core do que a gente já faz, que é ligado com a questão do apoio, da promoção de todas estas atividades, e é um pouco por aí que nós lidamos. E damos, digamos, um forte apoio à Direção-Geral de Energia e Geologia, que já acontece também noutras áreas, noutras atividades, como é o caso da certificação energética. E aqui foi um pouco a mesma coisa, ou seja, aqui o que se tentou foi, quando se tentou promover aquilo que é descentralização ou promoção distribuída de geração distribuída de energia, o que se tentou foi trazer um pouco aquilo que é o know-how que a ADN tinha de outras atividades, também para estas atividades da promoção do autoconsumo. E foi nesse sentido que nós começámos a trabalhar as nossas atividades, em colaboração, neste caso, muito com a direção do Filipe, dentro daquilo que é a Direção-Geral de Energia e Geologia. E tem sido muito essa as nossas ações que nós temos. Dar aqui um destaque sobre aquilo que tem sido a procura e a questão da fiscalização, respondendo também aqui à questão da fiscalização, que nós efetivamente, a ADN, na questão da fiscalização, não trabalhamos, obviamente, é algo que vamos lidando com a Direção-Geral de Energia, mas o que nós verificámos foi, por parte dos consumidores, e acho que isso é interessante, a questão da literacia e também da transição energética, e uma transição, enfim, também fala-se muito agora também da questão da justiça energética, que houve uma procura crescente por parte, obviamente, dos consumidores, por parte de todas estas soluções. E, obviamente, isso cria desafios, não só desafios em termos daquilo que é o licenciamento, mas também no desafio naquilo que é os instaladores, ou seja, mais pressão sobre os instaladores para fazer instalações, o que é uma coisa interessante. E porquê? Porque nós também tivemos muita procura de pessoas a perguntarem, como nós tínhamos na parte da promoção e do apoio, quem é que podia fazer estas instalações, que empresas é que recomendavam, quem são os instaladores, onde é que eu posso ir, onde é que eu posso consultar essa informação. Então nós, nesse sentido, preparámos e tentámos apoiar dessa forma, sempre mais uma vez também colaborando com a Direção-Geral de Energia. E o que eu acho que é muito importante aqui focar nesta questão da fiscalização, e que é algo que por norma não é muito falado, a verdade é essa. Há aqui um desconhecimento entre aquilo que é os consumidores e aquilo que são depois os comercializadores ou os fornecedores destas soluções. E nós verificámos logo isso a priori, porque o que se verificou que foi que muitos consumidores finais, seja municípios, também fomos contactados por muitos municípios, apoiámos muitos municípios, que foram bombardeados com soluções comerciais de instalação e havia um forte desconhecimento, e é isso que nós verificamos também. Então aqui eu penso que a fiscalização tem essa parte importante também, que é não só depois também na parte da prevenção, mas depois a posteriori, garantir que efetivamente as instalações e tudo corre da forma suave, porque nós sabemos que quando há problemas é quando as pessoas se lembram das situações. Então nós estamos aqui a atuar nesta parte e penso que esta cooperação com as diferentes entidades pode ser muito importante, que é atuar nessa parte depois da prevenção, mais da prevenção, que é no fundo um pouco a montante, para garantir que depois as coisas correm bem. Só dar também aqui uma nota e uma parte final, porque a nossa ligação tem sido mais também, nós também damos algum apoio naquilo que são os incentivos financeiros na parte do fundamental, e aí sim nós lidamos com algumas daquilo que são as propostas de soluções e algumas situações que acontecem a posteriori, já na fase depois de entrada em solução, em funcionamento, digamos assim, instalações certificadas. E aí também temos aqui alguma ligação e é interessante ver também, pois obviamente essa ligação depois com a Direção-Geral de Energia, mas que é importante, que é necessário, a fiscalização é muito importante para essa questão. Ou seja, para garantir que tudo funciona bem, que mesmo os próprios financiamentos que estamos a dar depois correm da forma mais adequada e que verificamos que os diferentes agentes estão devidamente articulados. Muito obrigado, Manuel. Sem dúvidas, um dos elementos decisivos na velocidade da transição energética é precisamente a aceitação do consumidor e o comportamento do consumidor, que não tem nada a ver muitas vezes com as próprias tecnologias ou com as soluções que lhe são oferecidas, não é? Bom, então regressava à Teresa, para, no fundo, levantar aqui esta questão conhecida de todos, o facto de as metas da transição energética, que em Portugal se poderia dizer que são, enfim, consubstanciadas no famoso PNEC. Sei que a Teresa esteve muito envolvida no primeiro PNEC, lembro-me nessa altura, não sei se esta é a segunda ou a terceira ou a quarta versão do documento,
É pelo menos a terceira. Portanto, a Teresa conhece muito bem aquilo que esteve na origem da elaboração do programa, obviamente que é um processo, enfim, europeu, não é uma invenção portuguesa, e todos sabemos que a inovação e a investigação científica são um elemento decisivo na consecução desta transição. Sem inovação, sem desenvolvimento científico, de certeza absoluta que ninguém vai entregar metas, seja do que for, e em concreto a transição energética. O Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia é, sem dúvida, o braço armado público no desenvolvimento científico e na investigação. E faz imenso trabalho. Eu tenho, felizmente, a oportunidade de acompanhar alguns dos projetos e dos trabalhos que estão a ser feitos, que muitas vezes não é conhecido. Não é conhecido porque também é complexo, algum não é muito sexy de apresentar, etc., mas que é um trabalho extraordinário. Eu perguntava à Teresa, primeiro, como é que, enfim, que dificuldades é que tem tido em empurrar esta agenda da investigação científica e desta transmissão de conhecimento para a indústria, para os operadores, etc., e o que é que precisava mais. Já sabemos que, enfim, o orçamento sempre dava jeito, mas o que é que precisava mais para que esta agenda, e em concreto no LNEG, pudesse avançar com mais celeridade? Muito bem, muito obrigada pela questão, que é de facto uma questão muito importante e que nos faz refletir. Eu gostava de começar por chamar a atenção que a COP27 veio trazer como um dos principais resultados que as políticas públicas, as decisões políticas devem se basear em evidência científica e, portanto, isso de alguma forma veio-nos dar uma esperança de que assim é e que assim seja. Nós fazemos todos os possíveis por levar junto do poder político todo o conhecimento que temos e é nossa obrigação desenvolver o conhecimento e inovar e trabalhar com empresas e, felizmente, nessa matéria não nos podemos queixar. Temos tido uma colaboração muito estreita com o setor empresarial. Posso dizer que em 2020 nós desenvolvemos o Atlas para o hidrogênio em Portugal em conjunto com uma empresa e posso dizer o nome porque eles também fazem disso publicidade em colaboração com a Smart Energy e foi um trabalho que veio de facto trazer as raízes para algo que estamos a fazer muito importante para o país e que a Europa tem vindo a requisitar, que são o desenvolvimento do conhecimento relacionado com as chamadas go-to areas. São as áreas com menos dificuldades de licenciamento para os investimentos renováveis. Portanto, desde o Atlas para o hidrogênio, que o desenvolvemos, porque também somos o Serviço Geológico Nacional, temos competências bastante grandes na área da georreferenciação. Nós desenvolvemos vários produtos que têm vindo a ser muito úteis, nomeadamente para os diferentes PNECs, mas para esta última revisão esteve ou está em consulta pública, que são o desenvolvimento das áreas ambientalmente menos sensíveis, onde cobrimos todo o Portugal continental, analisamos, integramos conhecimento. Foi um trabalho forte, coordenado pelo NEIG, mas muito colaborativo, com a Direção-Geral do Território, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a Direção-Geral do Património, com o ICNF. Portanto, incluímos toda a informação que conseguimos compilar sobre a REN e a RAN, que não foi fácil e ainda tem lacunas porque há planos diretores que ainda não estão no papel, mas em colaboração também com muitos municípios e desenvolvemos esse trabalho que nos permitiu identificar um potencial para o investimento em renováveis em Portugal, nomeadamente no eólico onshore e no solar fotovoltaico, que vai muito para além das necessidades para o cumprimento das metas do PNIEC. Também fizemos, agarrado a este trabalho, ou como consequência desse trabalho, fizemos uma avaliação dos
locais onde estão colocadas as principais indústrias portuguesas e conseguimos identificar qual o potencial solar em Portugal para a descarbonização destas indústrias, usando as áreas artificializadas em torno dos setores industriais. Mas agora, de algo que se tem discutido mais recentemente, o desenvolvimento do plano eólico offshore para Portugal também foi fruto de uma colaboração intensa entre a Direção-Geral dos Recursos Marítimos da Agência Portuguesa do Ambiente, mas muito fruto do Atlas eólico offshore para Portugal, onde foi possível selecionar as áreas que são conhecidas, o potencial dos 9 gigawatts offshore, que vão, em princípio, avançar neste momento 2 gigawatts no norte do país, e estamos, neste momento, num processo, num PRR, para aprofundar esses estudos, para garantir que os investimentos que venham a surgir a partir para o plano eólico offshore não vai fortemente traduzir-se em socialização da tarifa, portanto vai garantir que vamos minimizar os custos para todos do desenvolvimento desse plano eólico offshore. Também temos o Plano Nacional para a Biomassa, desenvolvemos o plano de ação para o biometano em conjunto com o BioRev, que coordenamos, que é um laboratório colaborativo que coordenamos. Esse precisa ainda de desenvolvimento e de uma articulação neste momento e para a qual nós temos capacidades de contribuir, das fontes de produção da biomassa, sejam elas da agricultura, sejam elas da pecuária, das águas residuais, dos resíduos urbanos, e garantir que conseguimos desenvolver uma rede de abastecimento de biometano devidamente otimizada, tendo em conta os recursos do país e os locais onde estão os consumos. Em suma, apostamos fortemente em conhecer o potencial dos nossos recursos renováveis e em garantir que temos em estado de prontidão, disponibilizamos a melhor informação possível para que o Governo possa tomar as suas decisões. Sem dúvida, um trabalho notável, Teresa. Filipe Pinto Diego, digamos, para além de lhe dar a palavra, enfim, para qualquer outro comentário que possa ter sido um pouco mais provocativo anteriormente, queria-lhe também perguntar, a DGEG pôs parte absolutamente essencial e ativa neste balcão único de energia, e não foi sempre assim. Qual é a vossa visão? Como é que está a funcionar? Qual é o interesse? Enfim, quais são as coisas que têm funcionado? Quais são as coisas que não têm funcionado? Enfim, para termos uma ideia de como é que está a coisa. A nível de informação... Não, a nível de coordenação com as várias entidades que intervêm na plataforma. Sim. Pronto. De facto, o Estado e todos nós, enquanto entidades públicas, temos a nossa missão, muitas vezes estamos centrados nela, mais uma vez, questões de urgência acabamos por cegar ou não nos deixam levantar muitas vezes a cabeça para aquilo que são muitas vezes as oportunidades e muitas vezes vamos nos focando naquilo que temos. De facto, quando temos entidades, nomeadamente como a ENSE, que têm, enquanto empresa pública, e têm muitas vezes esta capacidade de ter outros mecanismos de contratação, de facto levantam-se aqui oportunidades de explorar esta colaboração entre entidades públicas, no sentido de partilha de dados, conhecimento, porque no fundo não existem obviamente entidades públicas, várias, mas é só um Estado e obviamente todas estas prestam este serviço com um objetivo comum, que é garantir quer as políticas públicas, quer todos estes fenómenos de controlo das atividades. E, de facto, o desafio é sempre interoperar. Há aqui, admito que aqui mecanismos que nos permitam fazer isto. Acho que ouvimos durante a sessão também, e há pouco na anterior intervenção,
uma ferramenta que pode ser, na essência, pode garantir essa capacidade, que é o balcão único, que é uma plataforma comum de transmissão de informação, quer para o Estado, vamos admitir, quer, obviamente, também disseminação entre entidades públicas, e, de facto, esta talvez se traduza como aquilo que seja uma medida para pôr as várias entidades públicas, obtendo, obviamente, depois há as questões de segregação de dados, há pouco foi mencionado, mas, eventualmente, será um bom exemplo desta capacidade. Depois, obviamente, é as questões de detalhe, de implementação, que muitas vezes são as questões, muitas vezes, difíceis do dia-a-dia, mas ainda assim, enquanto princípio, a ferramenta do Estado que depois fica ao dispor de todos, das entidades públicas e, obviamente, também aqui dos cidadãos, para que se possa gerir aquilo que é o desígnio da política pública e todos estes comportamentos, inclusivamente, dos operadores. Sim, senhor Filipe, muito obrigado. Fernando, já aqui se falou do Centro de Coordenação Operacional de Energia, da ENSE, até pela exposição que teve em alguns momentos de crise, e provavelmente ainda voltará a ter, e é sem dúvida um dos órgãos dentro da entidade que já, enfim, prestou, digamos, não é que os outros não tenham prestado também a sua função, mas prestou talvez uma função mais visível em relação à sociedade e à opinião pública. Quer-nos explicar como é que, no fundo, têm colaborado com outros centros de coordenação, como o Centro de Coordenação Operacional Nacional, etc., para fortalecer precisamente este tema da prevenção e a resposta a estas situações de emergência do nosso setor energético? Muito bem. Relativamente ao Centro de Coordenação Operacional da Energia, na ENSE, nós, já foi há um bocado referido pelo meu colega, pelo Nuno Matias, que uma das funções fundamentais das reservas estratégicas do Estado português, nós temos um plano de emergência que é o PIURSE, nós temos intitulado como PIURSE, e este plano de emergência tem a ligação com várias entidades públicas, nomeadamente regras específicas na implementação do projeto e para que haja de facto uma crise energética e para que o plano entre em curso, tem que ser declarado por membros do Governo a sua implementação. Desde o início fez-se um investimento muito grande, nós temos neste Centro de Coordenação Operacional da Energia, nós na altura nem imaginávamos, foi adaptado à crise da greve dos camionistas, como já hoje foi aqui referido, e felizmente que o tínhamos porque nós tivemos a oportunidade de estar numa reunião em que, quando fomos chamados para essa reunião, abençoada a hora que o levamos, o Nuno Matias sabe disso perfeitamente, e nós andávamos cerca de 2 anos para aprovar esse plano de emergência e nunca ninguém nos aprovou o plano de emergência, e depois foi aprovado entre o meio-dia e as 2 horas da tarde num almoço na Praça do Comércio, e felizmente abençoada a hora que o tínhamos. Na sequência disso, nós estávamos preparados e implementamos linhas dedicadas neste Centro de Coordenação Operacional e que as pusemos em prática também no dia da greve, que começou a greve dos combustíveis. Nós temos uma linha dedicada ao sistema de segurança interno, com equipamentos específicos e com linhas dedicadas com todas as questões de segurança. Temos ligações específicas ligadas à proteção civil para o Centro de Coordenação, Proteção Civil e de Emergência, que aliás foi público, que foi por onde o Sr. Primeiro-Ministro fez a conferência diretamente na televisão quando foi da greve dos camionistas. E depois temos mais uma série de panóplia de equipamentos de monitorização da rede de emergência nacional, a famosa REPA, a rede exclusiva para viaturas policiais, viaturas de emergência, para transporte de órgãos, medicamentos, etc., etc. E, portanto, tudo isto está implementado. Além disso, temos a todo momento, e tínhamos, e como o senhor ex-ministro há um bocado falou, relativamente ao gás, com a colaboração incansável das associações do setor, à data, estão aqui elementos que participaram comigo, estiveram durante uma semana, estivemos todos, dormimos juntos, como se costuma dizer na brincadeira, na ENSE, onde tivemos a oportunidade de, todos nós em conjunto, operacionalizarmos tudo aquilo que precisávamos, desde a Antran, que esteve cá, a EPCOL, todas as associações do setor estiveram connosco, até as associações farmacêuticas e de transportes de órgãos também estiveram connosco.
E também uma entidade muito importante que teve um papel muito importante foi o ENGFA, onde nós também conseguimos, com a linha dedicada que tínhamos e com a instalação dos equipamentos que tínhamos, montamos o centro do Centro de Estudos, do Centro de Estado-Maior das Forças Armadas, na ENSE, em colaboração, e daí é que partia as instruções para levarem o combustível ao posto A, ao posto B ou ao posto C, que de facto estavam secos. Neste preciso momento temos o controle efetivo de todos os postos, capacidades instaladas, capacidades de combustível também nos tanques, as tancagens. A nível das unidades autónomas de gás, das UAGs, porque na altura estávamos muito preocupados, porque algumas delas abasteciam os hospitais, e havia ali problemas também de abastecimento com os geradores, que também ninguém se preocupou. A rede já esteve aqui hoje, na altura teve um papel muito importante. O Filipe Pinto, na altura, estava ao meu lado também e lembra-se muito bem disto, é que os geradores, para funcionarem, não tem problema nenhum, mas nós temos geradores. Pois é, mas os geradores consomem combustível e, como tal, tinham que ter combustível e ninguém estava preocupado com isso. Portanto, é toda esta parte. E depois, durante este período, já foi apresentado aqui o que é que o Centro de Coordenação Operacional faz, e também tem um papel muito importante. E como nós somos poucos na ENSE, somos poucos inspectores, não há papel a funcionar na ENSE, portanto, todos os nossos operadores e todo o setor sabe que é tudo digitalizado. Foi uma grande vantagem que eu, na altura, quando me deram 5 inspectores para fiscalizar o território nacional, eu disse: eu vou-me já embora porque eu não quero, porque eu não vou conseguir. Foi desmaterializar os processos, implementar ferramentas de trabalho em que os próprios inspectores, quando vão ao terreno, fazem a sua fiscalização, enviam de imediato o relatório, levantam o auto contra a ordenação, vai para o sistema pós-GIC, automaticamente, e os juristas recebem o processo de contraordenação, e assim sucessivamente os relatórios de fiscalização. E que tudo isto passa pelo Centro de Coordenação Operacional, onde também no Centro de Coordenação Operacional temos as ligações por videovigilância ao sistema de controle dos nossos tanques que estão na Polnato, com as quantidades de combustíveis, para qualquer fuga que haja, qualquer anomalia que seja detectada no nosso Centro de Coordenação Operacional, liga a buzina e, portanto, nós vimos que há alguma coisa que está a funcionar mal. E depois também temos as televisões nos alguns canais para sabermos o que é que se passa com os acidentes que acontecem no âmbito do setor energético, em que nós temos a competência de ir lá investigar, averiguar o que é que aconteceu, não numa atitude de tentarmos verificar, é aquilo que o Fernando Martins hoje de manhã disse, mas tinha a apresentar medidas para que futuramente aqueles acidentes não aconteçam, como aconteceu agora com os incêndios. Já recebemos o relatório da E-Redes, com o que aconteceu e com o ponto da situação do país. Portanto, isso foi enviado para o Centro de Coordenação Operacional. Temos uma panóplia de informação e de atividades. E outro que é muito importante, que não se falou hoje aqui, que é os nossos inspectores. Nós temos um equipamento no Centro de Coordenação Operacional, onde os chefes estão no seu gabinete, mas caso os inspectores precisem de qualquer ajuda visível, em que haja dúvidas no terreno, qualquer dificuldade no terreno, temos uma ligação à emergência e temos outro apoio para que o próprio chefe em si lhe dê orientações. Olha, pá, eu penso que isso não é dessa forma. Em vez de falarmos pelo telefone, visualizamos aquilo que está a acontecer do outro lado, e isso também é muito importante, e é um apoio que os inspectores têm, que é fabuloso e que penso que é bom para todos. Sim, Sr. Fernando, muito obrigado. Eu passava agora ao Filipe Matias Santos, para lhe fazer uma pergunta, enfim, meio séria, meio a brincar. Costuma-se dizer com alguma ligeireza, é certo, que a regulação anda sempre a reboque dos desenvolvimentos tecnológicos, porque muitos deles são difíceis de antecipar e de, no fundo, enfim, regular a priori, não é? E é verdade em alguns casos, noutros casos não é. A verdade é que, dando um exemplo também curioso, de um MBA em que colaboro, houve um grupo que quis desenvolver um projeto muito engraçado de carregadores de automóveis em parques de estacionamento de hipermercados, etc., que tinham umas baterias móveis, uma espécie de uns carrinhos que chegavam até às viaturas e que eram carregadas com solar fotovoltaico, enfim, aí perto, e que depois, como não há regulação para isso e, portanto, não podiam fazer isso, em vez de carregarem os veículos com energia elétrica, era uma espécie de extensões de quilómetros. Portanto, eles não davam energia elétrica, eles estendiam quilómetros de autonomia às viaturas. Bom, algum dia isso será regulado, imagino eu.
não é? Mas como é que vocês se sentem cada vez que se confrontam com esta dinâmica, que é normal neste mundo em que estamos, e que depois se sentem um bocadinho apanhados na curva porque ainda não tiveram a oportunidade de regular? Muito bem, uma pergunta desafiante. A regulação tem que ser, de facto, adaptativa. Tem que estar atenta à realidade, tem que ser capaz de antecipar desafios, adaptar-se a esses desafios e conceber espaços de inovação. E isso é possível através de regulatory sandboxes, portanto, da iniciativa, no fundo, dos privados, das entidades que querem fazer essas experiências, e também é possível ao regulador, no fundo, promover projetos piloto que, no fundo, permitem testar num laboratório real uma determinada concepção que derroga aquilo que são as regras gerais. Tudo isso está contemplado na nossa regulamentação. Tem também previsão hoje em dia, a nível legal, em zonas livres tecnológicas e, portanto, esses cenários de experimentação são uma realidade e são muito importantes do ponto de vista de uma regulação que deve ser assimétrica, por um lado, no sentido de favorecer os entrantes e não cristalizar os incumbentes, mas por outro também que seja capaz de se adaptar permanentemente aos desafios. É uma atividade exigente, sem dúvida, mas a regulação não pode ser, por um lado, não pode matar a inovação, por outro lado, tem que facilitar este movimento de transição energética, porque esse é um movimento de política pública que está consensualizada ao nível da União Europeia e, portanto, onde nós participamos enquanto Estado-membro. Ao mesmo tempo, temos que ser fortes do ponto de vista de garantir a implementação daquilo que é o quadro do direito vigente. E, nesse âmbito, naturalmente, o enforcement é importante, quer ao nível da fiscalização preventiva, quer ao nível da atuação no plano sancionatório, se for caso disso, e, portanto, há regras que estão vigentes e que são para valer, há espaços de laboratório, espaços de inovação que são para conceder, devidamente autorizados, devidamente monitorizados, e, portanto, é, no fundo, nesse arranjo institucional que é mais amplo, que a regulação tem que conseguir navegar e, nesse ecossistema, conseguir tirar de forma simbiótica os melhores, no fundo, o melhor proveito daquilo que é a realidade que o ecossistema possa ter no quadro das políticas públicas que sejam definidas. Sim, senhor. Muito obrigado, Filipe. Então já vamos escutando o nosso tempo. Eu passo ao Manuel, no fundo, para lhe pedir que nos diga, para além, enfim, de toda essa realidade nova dos autoconsumos e comunidades de energia, quais são as prioridades da ADEN neste momento para garantir esta transição energética que queremos inclusiva e justa e, em concreto, enfim, como é que esta fiscalização e prevenção pode ajudar a atingir esses objetivos? Sim, bem, nós estamos a fazer muitas atividades e temos aqui muitas prioridades. Neste aspecto específico aqui das comunidades, eu acho que há aqui uma questão que eu acho que posso destacar e que acho que é um pouco aqui a ver com o tema, que é a questão da prevenção. Portanto, nós desde o início, toda esta legislação, e todos nós sabemos que esta legislação é muito complexa, não só o setor elétrico, o setor do gás também, e esse sempre foi um dos nossos, digamos, das nossas prioridades no que diz respeito a esta matéria. Foi tentar, enfim, simplificar, ou pelo menos fazer alguma publicação em alguns guias para simplificar, para tentar mostrar para aqueles que não sabem tanto sobre esta matéria, como é que funciona e quais são os principais pontos a ter em conta no caso específico do setor elétrico. E penso que, portanto, já fizemos algumas publicações nesse sentido. Estamos, por exemplo, a fazer um guia especificamente, e neste caso até toca um pouco também com a questão da fiscalização. Estamos a fazer um guia específico sobre os cuidados a ter, e muito focado para o consumidor final, sobre aquilo que é os cuidados a ter após a instalação do autoconsumo individual. E já agora também só dar uma nota no que diz respeito à questão da capacitação. Estamos também aqui a trabalhar juntamente também com a ERSE e com a Enredes. Vamos ter uma sessão piloto sobre aquilo que é o autoconsumo e comunidades, autoconsumo coletivo e comunidades de energia renovável. Portanto, isso é uma das situações que estamos a fazer. Portanto, é um projeto, uma sessão piloto que vai decorrer durante 2 dias e depois a ideia é, dentro daquilo que é a Academia ADEN, ter esse curso para todos os profissionais e todas as pessoas que assim o desejem também. E outro ponto que nós estamos a fazer também é colaborar nesse sentido também com a questão de municípios, que achamos que é muito interessante ter esta formação no que diz respeito a esta questão das comunidades, do que é o parte do setor elétrico, estamos também a trabalhar nesse sentido. E eu penso que de uma forma geral são estas atividades que nós estamos aqui a trabalhar. Obviamente temos aqui outras planópias, outras áreas que nós fazemos obviamente no que é a transição energética, mas que diz respeito, digamos, à prevenção da parte do setor elétrico e das comunidades, é um pouco nesse sentido. E só para finalizar, o que é muito importante, que é a questão que nós temos também colaborado, mais uma vez esta colaboração entre as entidades é importantíssima, até porque são as entidades
não só da questão da regulação em que implementa o decreto-lei, é muito importante nós comunicarmos e estarmos a par também, obviamente, daquilo que é necessário e quais são as atividades que são necessárias e para simplificar e para depois conseguirmos explicar como é que efetivamente a legislação na prática se implementa, tendo em conta a dinâmica que tem. E é um pouco por aí que nós estamos a trabalhar. Sim, senhor. Manuel, já agora, uma vez que sei que a senhora Secretária de Estado está um bocadinho atrasada, temos aqui mais alguns minutos. Eu permitia-me perguntar ao Filipe Pinto, da GEG, sabemos, enfim, que toda esta dinâmica das novas realidades do 15 de 2022, enfim, os PNECs e toda a instrumentação de política pública que puxa por toda esta atividade gera e gerou, e é um facto, uma enorme escassez de recursos e de dificuldades que os anteriores diretores-gerais e as equipas de direção-geral têm trabalhado com enorme esforço, seguramente. Nomeadamente digitalização de processos também, etc. Quer-nos dar uma ideia de como é que vai o processo? Enfim, continua a haver com certeza escassez e dificuldades, mas quer-nos dar uma ideia de como é que isto está a evoluir? É um processo em curso, depois existem várias vicissitudes naquilo que é a própria autonomia da organização. A autonomia que existe é administrativa, as autonomias no âmbito de uma direção-geral, que é uma organização que tem uma autonomia muito limitada, nomeadamente financeira, jurídica, portanto, nesses planos, depois existem algumas dificuldades em implementar. Obviamente, aquilo que se pretende a uma entidade licenciadora e ao qual obriga que os cidadãos, que as empresas submetam processos, fiquem sujeitos a um conjunto de obrigações. Eventualmente, há 50 anos, a perspectiva e aquilo que os cidadãos e empresas esperavam era uma coisa, obviamente porque os meios eram num determinado sentido. Hoje, a velocidade, a informação de acordo com como ocorre é outra. Obviamente que, em termos de operacionalização, tem sido aquilo que é muito também publicitado, é as questões dos recursos humanos, mas também há uma forte vontade porque isto portanto, não é só o recurso humano, que obviamente é massa crítica na análise dos processos, que é fundamental, é também a própria digitalização desses processos. E, de facto, há experiências nos serviços, nomeadamente elétricos, que muitas vezes são traumáticas. São questões como, à volta de 2014, quando findou aquele que era uma entidade que era a Certiel, que fazia a certificação das instalações, nomeadamente as do autoconsumo, e portanto, extinguindo-se os processos, vieram à Direção-Geral. Foi implementar também alguns mecanismos internos de digitalização da certificação das instalações do tipo C e, portanto, este movimento contínuo, de facto, muitas vezes causa trauma porque tem de ser e tem de se implementar com as condições que existam, mas há muito pouco tempo, e isto para um dirigente intermédio como eu, também é preciso haver esperança. E é isto que nós muitas vezes também somos capazes de dar às próprias pessoas que trabalham na Direção-Geral, mas o que é facto é que há cerca de meio ano foi assinado um PRR, uma linha de PRR para a digitalização dos serviços. E, portanto, isto para as entidades públicas, eventualmente para os restantes talvez não consigam alcançar totalmente, mas ter uma verba PRR alocada para este serviço é, diria, quase um rolo compressor. Portanto, é para digitalizar e será. Porque, obviamente, eu nos serviços havia muitas intenções, muitos planos, nomeadamente dos próprios serviços, que em cima assim do joelho fazíamos uns PowerPoints à medida que aquilo que sabíamos. Mas hoje notamos que, de facto, também a própria Direção-Geral, há cerca de 4, 5 anos, nomeadamente depois do Covid, quer em termos de recursos físicos, computadores, ter inclusivamente na orgânica uma direção de serviço informática, também foi alavancando essas dinâmicas. Isto, obviamente, estou a falar do eu organismo. Porque todos os que trabalhamos lá percebemos que não é para nos encerrar nele, é para providenciar uma resposta para fora, para que aquilo que venha do PNEC, seja metas do autoconsumo,
saber quantos autoconsumos coletivos, ou que as metas, inclusivamente, dos autoconsumos individuais do próprio PNEC já se ultrapassaram e continua a ser alavancada em franca medida, as metas dos solares, dos eólicos que se estão a concretizar. Isso é que é fundamental, a organização que é licenciadora consiga rapidamente licenciar e pôr números cá fora para que o decisor, o gestor, tenha a percepção que estão a ser alcançadas e que depois consegue ajustar aquilo, melhor ou pior, ou refriar aquilo que é a resposta do próprio Estado. Fazemos votos de que essa verba consiga, de facto, ser implementada e transformar muitos dos processos. Muito bem, eu fazia uma última pergunta ao Filipe Matias Santos. A ERSE trabalha em estreita cooperação com os reguladores europeus, na medida em que a realidade acaba por ser também muito similar. A pergunta que lhe fazia era se esta realidade que temos na Península Ibérica, a dita ilha energética, gera para um regulador como a ERSE alguma, digamos, realidade algo peculiar e diferente dos seus colegas europeus que estão no mercado sem constrangimentos nas interligações. Na verdade, há congestionamentos na Europa Central muito fortes. Ou seja, é verdade que, indesejavelmente, a Península Ibérica é praticamente uma ilha energética, uma vez que a interligação entre França e Espanha ao nível elétrico, de facto, é ténue, digamos assim. Mas, por outro lado, é verdade também que, do ponto de vista daquilo que é a Europa Central, existem congestionamentos muito sérios. Curiosamente, os casos, inclusivamente com litigância ao nível das decisões do ACER, que coordena as decisões dos reguladores, é entre a Alemanha, a Áustria e a Polónia. Portanto, podíamos pensar, e habitualmente, no fundo, o paradigma é que na Europa Central as coisas correm bem. A verdade é que a produção, o consumo elétrico na Alemanha está muito centrado no sul, onde está a indústria mais pesada. A produção de energia elétrica está sobretudo no norte, e portanto onde há parques eólicos, onde há eólica offshore, e no fundo as ligações elétricas dentro da zona de oferta Alemanha não são boas, não são fortes, e há grande resistência e dificuldade dos próprios operadores da rede de transporte, que na Alemanha são 5, de conseguir reforçar as interligações, reforçar as ligações elétricas entre o norte e o sul da Alemanha. Então, tipicamente, a eletricidade é produzida no norte, entra nas redes polacas, passa pelas redes austríacas, para que assim reentrar na Alemanha pela Baviera. E, portanto, isto gera um grande problema. Qual é que é? É que, no fundo, são os consumidores polacos e austríacos, que digamos que não são mais ricos, que estão a sustentar as redes elétricas por onde passa a energia alemã. Naturalmente que existe uma metodologia europeia, o ITC, que permite compensar, em parte, embora a metodologia não seja uma metodologia muito aperfeiçoada e minuciosa, em parte a utilização das redes elétricas de países terceiros de que beneficia um determinado Estado-membro. Isso foi instituído quando terminou o chamado pancaking, que é, no fundo, a eletricidade, se vier de França para Portugal, não vai pagar todas as redes até chegar a Portugal. Mas depois há um mecanismo de compensação europeu, pronto, que no fundo já é um pouco antigo e, portanto, não está aperfeiçoado tanto quanto devia. Mas, no fundo, gera-se este problema. E, portanto, podemos pensar que temos problemas e que os países da Europa Central, mais ricos, mais desenvolvidos, não têm os mesmos problemas. Bom, não é exatamente o mesmo problema, mas gera uma perplexidade, não é? Era como se a eletricidade em Portugal, para ser consumida em Lisboa, viesse das barragens do Minho e do Douro, mas tivesse que entrar necessariamente por Espanha para chegar a Portugal. Felizmente não é assim. A nossa rede elétrica, a nossa zona de oferta, Portugal continental, é uma zona de oferta bem definida, que não gera congestionamentos, e as interligações em Espanha são feitas para a exportação, e as mais das vezes é verdade nos últimos tempos, para a importação de energia, em função do sinal-preço, que é assim que se deve passar, e não por razões de congestionamentos e, portanto, de dificuldade de veiculação de energia. Muito obrigado, Filipe. Eu sei que não estava previsto no modelo da mesa redonda abrir a sessão a perguntas
do público. Uma vez que estamos à espera da Sra. Secretária de Estado, eu permitia-me abrir a sessão a alguém que queira colocar alguma questão aos distintos convidados ou fazer algum comentário, desde que não seja outra conferência. Pensei que não é justo, enfim, confrontar a audiência com com um desafio deste, assim, sem aviso, não é? O custo é o primeiro. O custo é o primeiro. Se não, passo a palavra ao Fernando. Ok. Pronto, então não vamos colocar mais tensão na sala e eu passava aqui a palavra ao Fernando Pinto, que queria também... Vamos fazer já? Sim. Bom. Muito bem. Se entretanto ela não vem... Muito bem, então só um pormenor que me esqueci há um bocado e que acho que se temos que arrepar aqui um bocadinho, vamos fazer tempo, que eu não falei, que me esqueci de falar, é que a ENSE, de dia sim, dia não, está ligada à Proteção Civil e participa nas reuniões de emergência da Proteção Civil, portanto, dia sim, dia não, que também é muito importante para conseguirmos saber o que é que se está a passar, o que é que está a ocorrer no país. Com esta questão dos incêndios, nós tivemos uma ligação muito próxima, diretamente com o segundo comandante da Proteção Civil, até por causa do abastecimento dos aviões que andavam a apagar os incêndios também. Dizer que todo o setor petrolífero, e de facto, também é bom dizer isto, que às vezes não se diz, que estão de parabéns, que eu sei, porque forneceram o combustível a todos os carros dos bombeiros e, portanto, toda a parte que houve de necessidade, as cisternas, foram deslocadas cisternas para esses locais que também tivemos a oportunidade de acompanhar e, portanto, estão de parabéns e o nosso muito obrigado. E agora, para então terminar, que eu tinha pedido aqui ao professor para me passar a palavra de final, gostava de agradecer imenso aos colaboradores da ENSE, aos funcionários da ENSE, e pedia para se porem de pé, para que toda a gente os conhecesse. Alguns da parte da fiscalização já os conhecem, mas há outros que estão na sombra do dia-a-dia da ENSE que não os conhecem. Eu pedia que não tivessem vergonha, que se pusessem de pé, se faz favor. Eu estou a olhar para vocês, que é para toda a gente conhecer a equipa da ENSE e darmos uma salva de palmas, porque eles todos... Eles todos merecem, nós somos o que vocês viram, graças a eles todos. E depois, de uma forma muito especial, agradecer também ao Alexandre, colega do Conselho de Administração. Afinal, valeu a pena fazermos este evento. Queria que o Fernando Martins e o Emanuel, os dois irmãos gêmeos, como já dizem, mas não são irmãos gêmeos, agradecer-lhes e dizer-lhes parabéns. Foi um sucesso, de facto valeu a pena apostar e de facto vamos para o próximo, que este já está feito, está bem? Bem-ajam.